Hoje eu quero meditar com você sobre esse tema, não desista dos seus sonhos. Eu creio que Deus vai falar muito com você. Deus falou muito comigo, como eu já disse aqui, quando eu estava preparando a mensagem, a pregação, principalmente porque fala da vida de um homem, José, do Egito, que sempre me impactou. Desde o começo, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu fui impactado com a história dele. Então eu quero convidar você para abrir sua Bíblia ou você prestar atenção no texto que vai ser projetado aí, Gênesis 37, o versículo 3 ao 8. Então preste atenção enquanto você acompanha aí na tela do seu celular, ou smartphone, ou na sua TV, ou no seu tablet, tá? Gênesis 37. Ora, Israel, que era Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que dos outros filhos, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais ainda. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho que ele tinha dito. José, só para você ter uma ideia, ele é o personagem que o livro de Gênesis, filho de Jacó, mais dá espaço para ele. Só para você ter uma ideia, de Gênesis 37 até 50, o capítulo 37 até o capítulo 50 fala sobre José. 14 capítulos. José, ele ocupa mais espaço no livro de Gênesis do que Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Só para você ter uma ideia da importância da história dele. Da maneira como Deus deixou registrado na história dele algo para impactar as nossas vidas. José era chamado o sonhador, aquele que tinha sonhos. E o sonho dele, agradar Deus acima de todas as coisas. O sonho dele, ser próspero. O sonho dele, ser um homem de Deus para toda a sua vida. Ele tinha objetivos. Ele tinha algo em mente. Ele sabia para onde ele queria ir. Quais são os seus sonhos? O que move você? Quais são os objetivos da sua vida? Sabe que isso é tão importante? Eu fico assim entusiasmado com esta mensagem sobre sonhos, projetos, objetivos, porque a nossa vida é movida por objetivos, a nossa vida é movida por projetos. Então, quando nós olhamos para a vida de José, nós nos identificamos muito. E principalmente, por ver muitas pessoas desistindo de sonhos no transcorrer das suas vidas. Sonhos legítimos, sonhos belos. Muitas pessoas deixaram Deus. Tinham sonhos de viver com Ele para toda a vida, abandonaram a igreja, hoje estão afastados do Senhor. Pessoas que desistiram dos seus trabalhos, da sua profissão, dos seus estudos, da sua família. Sonhos legítimos, sonhos belos, mas não tiveram perseverança, não souberam lidar com as crises. Então, quando nós olhamos a história da vida de José, nós vemos um homem que sonhou apesar de, que a sua fé gerou nele paciência, resiliência, perseverança, e ele conseguiu conquistar aquilo que ele queria. José, com 17 anos, foi vendido pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelitas. Depois foi levado para o Egito como escravo. Lá, ele se recusou a se deitar com a mulher de Potifar. Ele foi preso porque ela caluniou, dizendo que ele tinha ido atrás dela. Mentiu. Ele ficou mais de 2 anos preso. Lá na prisão, ele revelou os sonhos de Faraó, das 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Ele foi colocado no alto
poço do Egito, só abaixo de Faraó. Depois os seus irmãos com o seu pai foram para o Egito. E ele morreu com 110 anos, em ditosa velhice, um homem muito feliz e muito próspero. Mas você vai perceber que o caminho para isso acontecer não foi fácil. Como eu disse, a fé dele gerou resiliência, gerou paciência, gerou perseverança. Nós temos muito que aprender com a vida desse homem, principalmente para Deus ressuscitar os nossos sonhos, ressuscitar algumas coisas que praticamente já foram mortas, enterradas, talvez estão lá no arquivo morto da sua história. A minha oração é que Deus traga cura ao seu coração hoje, ministre ânimo na sua vida e te dê uma direção tremenda sobre esse prisma, sobre essa mensagem. Não desista dos seus sonhos. Vamos ver então a vida de José e vamos ver o que nós podemos aprender com a vida dele sobre não desistir dos nossos sonhos. Primeiro ato, primeira parte que eu quero destacar é sobre a família. Nós percebemos que José, ele tinha 11 irmãos, eram 12 filhos. Jacó, ou Israel, ele teve 12 filhos. E José era o filho da mulher que ele mais amava, Raquel. Ele tinha a sua mulher Raquel e a sua outra mulher Lia. Então ele teve 6 filhos com Lia. Depois ele teve 6 filhos com Zilpa, que era serva de Lia. Depois teve 6 filhos com Lia, 2 filhos com Zilpa e 2 filhos com Bila, que era a escrava ou a serva de Raquel. E na sua velhice, Raquel era estéril. Aí ela concebeu e nasceu José. Então José, além de ser o filho da velhice de Jacó, também era o filho com a mulher a qual ele amava. Ele gostava demais, mais do que todas as outras, que era Raquel. E depois, Raquel ainda teve mais um filho, chamado Benjamim, a qual ela morreu no parto. Então, o que nós podemos perceber da família de Jacó? Ou, no caso de José? Jacó era um homem passivo. Era um pai distante, ausente. Nós percebemos isso de uma forma muito clara ali na história dele. Ele deu a José a questão da predileção. Tratou-o diferente dos outros. Isso gerou uma miniosidade, um ódio nos seus irmãos. Isso começou a gerar ali na estrutura familiar de Jacó uma família disfuncional. Então, o que nós percebemos na família de Jacó? Um pai ausente ou passivo, irmãos que o odiavam e um menino órfão de mãe que não tinha o apoio e nem o aconchego do amor maternal. Esta era a família de José. Esse foi o ambiente que ele viveu até os 17 anos. Você começa a perceber que, por essa família, ele já poderia desistir dos seus sonhos. Pela estrutura familiar disfuncional, ele já poderia pensar, na família que eu tenho, eu vou sonhar o quê? Com a família que eu tenho, eu vou pensar em quê? Que objetivo eu posso ter na minha vida? Então, isso é uma coisa muito séria. Porque muitas pessoas desistem dos seus sonhos jogando a culpa na família. Olha para a família e descarga um ranço. Com a família que eu tive, vai esperar o quê? Eu sou assim por causa da criação que eu tive. Eu sou assim por causa da educação que eu recebi. Então, ele foi próspero, ele sonhou, ele teve a bênção de Deus, apesar da família que ele teve. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar. Nós podemos ser abençoados, independentemente do contexto que nós vivemos. Porque a família é para ser um ambiente de cura, de respaldo, um ambiente de companheirismo, de aceitação. Um instrumento para abençoar-nos, um instrumento de Deus para nos abençoar. Mas não raras as vezes, a família muitas vezes é um instrumento do diabo para ferir, onde as pessoas são abusadas, onde as pessoas são desrespeitadas e não crescem num ambiente seguro. Infelizmente, esta que é a verdade. Nós precisamos entender que a nossa família não é perfeita. Não existe família perfeita. Mas precisamos superar todas as questões que envolvem a nossa história familiar, se quisermos ser bem-sucedidos em nossa vida.
Segunda coisa que eu quero destacar, ou segundo ato, na vida de José, a partir ali dos seus 17 anos até os seus 30 anos, é um período de sofrimento. Ele teve um período de grande sofrimento. Com 17 anos, ele foi no deserto levar mantimentos para os seus irmãos, que eram pastores de ovelhas, e lá lançaram numa cisterna. Enquanto ele estava lá jogado na cisterna, no fundo do poço, literalmente, ali poderia pensar, os meus sonhos foram enterrados, eu vou morrer. Os seus irmãos discutiam o que iam fazer com ele, se iam matá-lo ou não. Imagina a cena, com 17 anos de idade. Passando uma caravana de ismaelitas, ele foi vendido como escravo. E aí nós começamos a perceber um período de grande sofrimento na vida desse moço. Dos 17 aos 30 anos, não foram dias fáceis, não foram anos fáceis. Mas a Bíblia diz que a mão de Deus estava sobre ele. Isso para mim é maravilhoso, isso para mim é uma luz. Ele sofreu muito, mas a mão de Deus continuava sobre ele. A mão de Deus sobre nós não nos isenta dos nossos sofrimentos. E pelo fato de estarmos passando sofrimentos, não significa que a mão de Deus não esteja sobre nós. Isso foi uma coisa assim muito clara ali na vida de José. Aquele homem que passou períodos dificílimos, complicadíssimos. Nós sabemos o final da história de José. Nós sabemos que ele foi colocado num alto posto, sabemos que ele teve a sua fé honrada, nós sabemos o final da história dele. O problema é que nós não sabemos o final da nossa história. Ainda não sabemos. Não sabemos o que vai acontecer. Então, enquanto nós estamos nas lutas, enquanto nós estamos na dor, enquanto nós estamos no deserto, enquanto estamos passando momentos difíceis, vem os questionamentos. Senhor, até quando? Senhor, por quê? Você acha que ele não questionou isso quando ele estava sendo vendido pelos seus irmãos, quando ele pensou que fosse morrer, quando ele foi preso, ficou mais de 2 anos numa prisão ali no Egito? Por quê? Até quando? São os mesmos questionamentos que nós temos. São as mesmas dificuldades que nós temos. Nós não sabemos até quando. Mas uma coisa eu quero colocar para você. De todo o meu coração. A mão de Deus está sobre a sua vida. A mão de Deus está sobre você. Deus não te abandonou. Com as dificuldades, provações, desertos que nós passamos, a mão de Deus continua sobre nós. Precisamos crer nisto. Mesmo quando é dificílimo compreender. Mesmo quando os questionamentos irrompem em nossas vidas. Em alto e bom som, até quando? Mas a mão de Deus está sobre nós. A mão de Deus está sobre você. Apesar dos seus sofrimentos. Um terceiro ato da vida de José, que eu quero destacar, é a tentação. É interessante que quando ele foi vendido para Potifar, a mão de Deus estava sobre ele, ali escravo na casa de um egípcio oficial de Faraó, chamado Potifar. A mulher de Potifar o seduziu, querendo se deitar com ele. E é interessante, um moço com 17 anos, bonito, inteligente, a mulher de Potifar, provavelmente muito bonita, pelo fato de ser oficial ou mulher de um oficial egípcio, querendo se deitar com ele, e ele diz, não, eu não posso me deitar com a senhora, não. Sabe que na nossa jornada, muitas vezes nós não alcançamos os nossos sonhos grandes, maravilhosos, profícuos, gloriosos, por nós cedermos às tentações de algo passageiro, muito menor, por não termos a resiliência e a decisão de dizermos não. Sabe por que José, com 17 anos de idade, os hormônios à flor da pele, sendo vendido pelos seus irmãos, podia estar revoltado da vida. Ninguém ia saber que ele estava traindo ali com a mulher de Potifar, ninguém ia saber que ele estava adulterando. Mas sabe por que ele disse não?
porque ele tinha sonhos. Ele disse não porque ele sabia onde ele queria chegar. Ele disse não porque ele pensou, eu não vou abrir mão daquilo que eu quero para a minha vida. Eu não vou barganhar, eu não vou ceder. Quando eu tenho objetivos bem firmados, eu consigo falar não para as tentações. Sabe que uma coisa que falta muito em nossas vidas, muito, é uma coisa chamada limites. Limites. Ali havia uma fronteira. A nossa vida existe uma fronteira. Então, dentro dessa fronteira, dentro desse limite, há coisas lícitas, há coisas legítimas. Fora dessa fronteira, fora dessa cerca, fora desses limites, existem as coisas não legítimas. A mulher de Potifar estava fora da fronteira, estava fora da cerca, não era para José. Então, nós precisamos entender isto, que neste mundo existem muitos prazeres. Alguns são legítimos, alguns são para nós, e outros não. Outros estão além das nossas fronteiras. Então, nós precisamos ter o discernimento de saber o que Deus tem para mim e o que Deus não tem para mim. E saber falar não. Abrir mão dos prazeres, abrir mão de coisas que podem me favorecer no momento, mas que eu vou pagar muito caro. Não compensa. Não compensa. Tem muitas pessoas deixando as famílias, abrindo mão de uma vida profissional, de estudo, por prazeres momentâneos. Então, há o limite, há uma fronteira. Toma cuidado para não ceder. Não deixe que nada tire de você o sonho de ser uma pessoa fiel a Deus. De ter uma família abençoada, de ter uma profissão abençoada, porque este é o desejo de Deus para a sua vida. Sabe uma coisa que eu penso aqui? Um engodo, no sofisma maligno, satânico, que muitas vezes vem sobre nós ao ponto, vamos lá? Vamos lá. Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer aqui. O sofisma maligno de nós pensarmos que tudo está acabado, é uma mentira. José poderia cair nessa tentação, nesse engodo. Ah, você não tem mais nada a perder. Você foi vendido. Fizeram uma coisa muito feia com você. Você foi traído pelos seus irmãos. Ele poderia muito bem cair nesse engodo, nesse sofisma. Minha vida está acabada. Cuidado para você não cair nisto. Cuidado para você não deixar de restaurar a sua vida pensando que está tudo acabado. Cuidado para você não desistir dos seus sonhos pensando que está tudo acabado. Não ceda às tentações. Não caia nesse sofisma maligno, maldito de Satanás. As coisas não acabaram. Não desista dos seus sonhos, continue firme. Vença as tentações, vença os limites. Porque Deus vai te honrar. O quarto ato da vida de José, a ascensão. Pelo fato dele ter dito não para a mulher de Potifar, ele foi preso. Ficou mais de 2 anos na prisão. Imagina. Por ser fiel, ele foi preso. Por causa de uma calúnia, uma mentira que ela inventou. E ele foi preso. Lá na prisão, Deus começou a agir. Ele interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro de Faraó. O padeiro morreu, conforme José previu. E o copeiro foi restaurado. E o copeiro, José disse para ele, quando você for restaurado lá no palácio, lembre-se de mim. Mas o copeiro não lembrou de José. Foi restaurado, voltou para o seu trabalho, e ele não foi e nem lembrou de José. Sabe que aqui nós temos uma lição interessante. Muitas pessoas vão te decepcionar na sua jornada. Você não pode desistir dos seus sonhos por causa da decepção que você vai ter com pessoas. Os irmãos de José o decepcionaram. A mulher de Potifar o decepcionou. O copeiro o decepcionou. Entenda que são todas as pessoas que José só fez bem para eles. E foi traído. A sua confiança foi traída, foi decepcionado. Como acontece comigo e com você.
muitas pessoas que você ajuda na sua vida também vão te decepcionar. Mas Deus preparou o caminho. Ele interpretou o sonho de Faraó, das 7 vacas gordas, 7 anos de grande fartura e depois 7 vacas magras, 7 anos de grande fome ali em todo o mundo. E quando ele interpretou o sonho de Faraó, Faraó o colocou como o governador do Egito. Então eu quero que você pense comigo. Pense comigo. Ele amanheceu um escravo numa prisão e ele foi dormir governador do Egito. Em menos de 24 horas, Deus mudou a sua sorte. Palavra de Deus para a sua vida. Deus é especialista em surpreender-nos. Deus pode te surpreender. Palavra de Deus para a sua vida. José, governador do Egito, ele se casou a Senate, uma mulher egípcia, filha de um sacerdote de Heliópolis. Ele teve um filho chamado Manassés, que significa Deus me fez esquecer da casa dos meus pais. O nome Manassés é um nome egípcio. Faraó mudou o nome dele para Zafanate Paneia. Não era mais José. Ele agora recebera um nome egípcio. E agora ele começa a entrar numa crise de identidade. Ele era José ou Zafanate Paneia? Ele era filho de Jacó, de Israel, ou era padrinhado de Faraó? Ele era um homem de Deus ou era um homem do Egito? Aqui começa a haver um conflito na sua identidade. 2 matrizes para a mesma identidade. Sabe que isso também não é muito raro acontecer conosco. Às vezes nós olhamos para nós e nós pensamos, puxa, eu era tão feliz, tão alegre, tão cheio de vida. E hoje eu me sinto tão apagado, tão ofuscado, tão triste. Eu era tão animado, com tanta vontade de viver. E hoje eu me sinto tão desanimado. Eu era tão fiel a Deus, tão crente, uma pessoa tão disposta a servir, o primeiro amor ebulindo ali na minha vida. E hoje eu me sinto tão apático, tão frio, tão distante do Senhor. A vida traz algumas crises para nós. As coisas acontecem ao ponto de nós começarmos a perceber que nós nem sabemos mais quem nós somos. Agora, aconteceu uma coisa interessante. Sabe qual foi o ponto de partida para José ser restaurado? Onde ele voltou a ser quem ele era? Foi o perdão. 20 anos depois que os seus irmãos o venderam, os seus irmãos foram lá no Egito para comprar comida. José os reconheceu, lógico, mas eles não o reconheceram. José era um típico egípcio. Ele falava como egípcio através de intérpretes. Ele tinha uma postura de egípcio. E quando ele viu os seus irmãos ali, ele entrou num conflito sobre o perdão, sobre a restauração. E diz a Bíblia, ali no capítulo 45 de Gênesis, que ele saía para chorar. Ele não aguentava ficar ali na sala com seus irmãos, ele saía para chorar. E diz que ele chorava ao ponto do palácio todo ouvir o seu choro. Não é fácil perdoar. Às vezes o perdão tira de nós choro, arranca a alma, quebra o coração, despedaça. Não é fácil abrir mão de um direito. José tinha um direito de ficar magoado, e tinha um direito de se vingar, mas ele abriu mão desse direito, e isso não é fácil. E ali no capítulo 45 de Gênesis, ele olha para os seus irmãos e diz, sou eu, José. E abraça os seus irmãos e chora, e chora. E depois que eles choram muito,
eles conversam. Aqui nós temos uma coisa interessante. Eles choraram e depois conversaram. Nós muitas vezes fazemos o contrário. Primeiro conversamos para ver se vamos perdoar. Conversamos. Eu te perdoo, mas eu quero dizer que eu estou assim, assim, assado. Eu te perdoo, mas vai acontecer isso. Eu te perdoo, mas não sei se eu vou esquecer. E é por isso que nós não voltamos a ser felizes. É por isso que nós continuamos alimentando essa dubiedade, essa dificuldade, essa loucura de identidade. O que José fez? Ele chorou muito. Não é fácil perdoar. Não é fácil abrir mão dos seus direitos. E depois que ele perdoou, depois de muito chorar, eles conversaram. Conversaram o quê? Como está papai? Ele está vivo. Vamos trazê-lo para cá, vamos viver juntos. Sabe do que eles conversaram? Sobre planos para o futuro. Eles não conversaram sobre o passado. Não havia troca de acusações, de cobranças. Perdão é perdão. Eu abro mão do meu direito. Vamos conversar sobre o futuro. Aqui está a cura da sua alma. Aqui está a ressurreição dos seus sonhos. Aqui está a volta para a sua verdadeira identidade como filho de Deus, filha de Deus que você é. Essa é a mensagem de Deus para a sua vida. Sabe uma coisa que nós aprendemos muito com José? No capítulo 50 de Gênesis, depois que Jacó morreu, seus irmãos ficaram com medo de José se vingar deles e matá-los, ou judiar deles, enfim. E foram ter com ele. E sabe o que José falou? Gênesis, no capítulo 50, versículo 19 e versículo 20. Ali no versículo 20, presta atenção. Vocês intentaram mal contra mim, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus reverteu em bem. Vocês erraram comigo. Vocês fizeram coisas ruins para mim, mas Deus reverteu este mal em bem, para que muitas pessoas estejam vivas hoje. E José disse para eles: eu não vou me vingar de vocês. Eu vou cuidar de vocês e dos seus filhos. E diz uma coisa fantástica no final do versículo: e José falou com eles amavelmente. Sabe o que José disse? Não foram vocês que me mandaram para o Egito. Foi Deus. Foi Deus. Eu tenho consciência de que foi Deus. Sabe que a história da nossa vida, ela é escrita por muitas pessoas, muitos personagens. Ela é escrita pelos nossos pais, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, seu marido, sua esposa, tios, avós, pastores, amigos. Ela é escrita por muitas pessoas. Algumas pessoas que gostam muito de nós nos amam, nos querem bem. Outras pessoas que não gostam de nós, que não nos amam e não querem nos bem. Então, essas pessoas escrevem a nossa história. E nós também escrevemos a nossa história. E você vai perceber que nós também, ao escrevermos nossa história, há muitos garranchos. Há muitos borrões. Há muitos equívocos, muitas coisas erradas que nós fazemos. Muitas coisas que nós não deveríamos fazer, mas fazemos. Mas esta é a história da nossa vida. Mas uma coisa fantástica é que enquanto muitas pessoas estão escrevendo a história da nossa vida, fazendo parte delas, para o bem ou para o mal, nós fazemos parte da nossa história. Há um Deus que também escreve a nossa história. Isto é maravilhoso nós entendermos, é um paradoxo, onde há uma liberdade humana, mas uma soberania de Deus. Deus permite-nos errar,
Deus permite-nos fazer coisas erradas, ruins, equivocadas, mas Ele escreve a nossa história dentro desse contexto. É algo dificílimo de compreender. Mas há um Deus que age em nossas vidas, apesar das coisas erradas que nós fazemos e apesar das coisas erradas que fazem para nós. Eu preciso entender isto. Eu preciso entender que Deus está trabalhando na minha vida. Mesmo quando eu não entenda, mesmo quando eu não compreenda, mesmo quando eu não atine, quando eu não acho plano nenhum, eu tenho que entender que há um Deus todo-poderoso, que desde quando eu era uma substância informe, no útero da minha mãe, Ele já me amava, Ele já tinha um projeto para a minha vida. Como diz Jeremias, com benignidade, com amor eterno eu te atraí, te chamei para perto de mim, tu és meu. É um Deus que me ama com amor sobrenatural, eterno, infinito, insondável. Apesar das coisas que as pessoas fazem, apesar das coisas que eu faço, há um Deus no controle da história da minha vida. Eu quero que você guarde essa frase. Guarde essa frase no seu coração. Muitas pessoas podem escrever a história da sua vida, mas nenhuma delas, nem mesmo você, é mais poderoso do que Deus, que escreve também a história da sua vida. Creia nisto, que nada acontece por um acaso. E Deus pode reverter situações dificílimas, injustas, pecaminosas, em bênçãos. Creia nisto. Creia nisto. Tire proveito disto, não se revolte. Submeta-se. Está doendo? Deus vai curar. Está sofrendo? Deus vai dar paciência. Mas não desista dos seus sonhos. Eu quero ser uma pessoa abençoada. Não desista da sua família. Não desista da sua fé. Não desista da sua vida. Não desista. Você tem duas opções. Ou ficar no andar de baixo, revoltado com seus irmãos, revoltado com a vida. Ou você ouvir a voz de Deus dizer, vem aqui para o andar de cima. Senta aqui no meu colo, que eu vou te mostrar o que eu estou fazendo na sua vida. E a partir dali, você vai começar a ter uma visão mais ampla. E você pode dizer para Deus, Senhor, me mostra. Me mostra. Ajude-me na minha falta de fé. Mostra quem de fato eu sou. Revela a minha verdadeira identidade. Eu estou em dúvida de quem realmente eu sou, diante dessa Babel, dessa confusão emocional, das crises que a vida tem me imposto. Me mostra quem de fato eu sou. Me surpreenda. Tenha misericórdia de mim. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. Não desista dos seus sonhos. Tenha perseverança. Tenha paciência. Deus vai te honrar. Porque é Ele que está escrevendo a história da sua vida. Deus te abençoe muito. Muito mesmo. Te renove, traga cura ao seu coração, ânimo à sua existência, fé, visão, para continuar caminhando. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.